o que é a guerra entre os intergalácticos que está acontecendo no bolsonarismo, para quem não sabe. Todo mundo viu a ascensão do Marçal e também todo mundo acompanhou que houveram quase... Nossa, agora tá alto, hein? Mas vai. Tá bom, melhor ótimo. alto do que baixo. E todo mundo acompanhou que houve uma debandada de influenciadores bolsonaristas pro lado do Marçal. Quase todos. E naquele momento, basicamente, que ficou junto com o Bolsonaro, não falava dos que estavam se bandeando. Talvez o Kim Paim falava, foi um dos poucos que continuaram ali com o capitão. E ele meio que já dava o tom, a gente vai resolver essa parada aí. A gente vai ter que falar quem é quem, E o Bolsonaro, logo depois da eleição, que o Marçal saiu do segundo turno, né? Não foi pro segundo turno, perdeu. Ele veio com a expressão intergalácticos, a direita intergaláctica, que é quem? Não só a direita que tinha se bandado pro lado do Marçal, mas a direita que quer que ele seja o pé na porta. Mas por que chamava de direita intergaláctica? Por que essa ideia? É aquela direita que queria que ele fosse o Bolsonaro de 2018, da eleição de 2018. Aí é intergaláctica? Mas qual? É ele que usou essa expressão. Eu queria entender esse adjetivo. Okay. Não precisa entender o Bolsonaro, mas ele usou essa expressão e esperto, foi a expressão que pegou pros bolsonaristas mais pé na porta, de quartel e tal, sabe? Sim. Foram com o Marçal. A direita intergaláctica, e agora eles estão fazendo o acerto de contas. E é engraçado, deixa eu ver, eu vou achar rapidinho aqui. Você lembra da Carla Zambelli? Claro que eu lembro da Carla Zambelli. Quem pode esquecer a Carla Zambelli? A Carla Zambelli postou uma... Eu nem vou colocar aqui. A Carla Zambelli postou uma foto com o Nunes. Ai, parabéns, estamos juntos, bababá, é isso aí, grande Nunes, ganhou do Boulos. Mas ela tava com o Marçal, xingando o Nunes. De cara do sistema, não sei o que, ela subiu no caminhão lá dos intergalácticos. Lembra que teve aquela manifestação que teve um caminhão que o Bolsonaro mandou eles calar a boca? Sim. Era o caminhão dos intergalácticos. O caminhão dos intergalácticos. A do Superman. Do Superman. Ele é um intergaláctico também, o Superman. Faz sentido. E agora tá começando essa treta, tá começando o pessoal apontar o dedo pro outro, né? Eu vou trazer o primeiro vídeo que eu vou trazer. Oi? Não, agora tá muito alto. Ele já tinha aumentado, mas aumentou. Agora tá. Pode diminuir. Bote como tava antes. Oi. Não, agora tá mais baixo, né? Do jeito que o Lobato deixou. O Lobato deixou do jeito legal. Pronto. E agora tá com um eco, tá um barulho estranho na minha cabeça. Mas enfim. Só vamos. Isso aqui tá zoado. Mas vai nos intergalácticos, Júnior. Vamos lá. Planeta. Primeiro intergaláctico. Vamos lá. O primeiro intergaláctico que eu vou colocar aqui é um que tá sendo apontado. Ele vai se ele não tomar cuidado, ele vai virar uma Joyce Hasselman dentro da comunicação bolsonarista. Quem é ele? Porque ele tá sendo muito atacado, que é esse cara aqui, ó. Vamos ver se você conhece esse cara aqui. Meu Deus do céu. Não, esse cara, a essa altura do campeonato, ele deveria ser a direita que não existe, né? Esse cara já devia ter sumido do mercado, sumido do panorama. E esse bicho... Tá sumindo, eu vou dizer, esse cara, rapaz, a história de vida do Constantino é uma história que me deixa triste, sabe? Antes de eu reagir a esse vídeo, eu vou contar para vocês, caros espectadores do MBL News, qual é a história do Constantino. Porque eu não sei se você tá ligado, mas eu conheci o Constantino, não pessoalmente, mas conheci pela internet, quando ele começou a carreira dele. Eu sou um cara que acompanha o Constantino desde o princípio. E eu posso dizer, o Constantino é um cara muito antigo na direita. O Constantino começa, olha só que arco de vida que ele tem. Ele começa a vida dele como um miorim. O Constantino era tipo, ele era um libertário, é sério. Ele era libertário, né? Era um miorim. Ele era um libertário, muito convicto das ideias libertárias. Não sei se era um anarcocapitalista, porque eu também não sei qual é a distinção entre libertarianismo e anarcocapitalismo. Se o debate sair, o nosso debate sair, e eu recebi a prévia do contrato, ajustado pelo nosso jurídico hoje, então eu vou estar entregando isso a outra parte. Amanhã a gente já vai começar a conversar, talvez esse grande debate saia. E me chama pro churrasco aí, hein?
Então, aí se... eu podia fazer um churrasco mesmo com esse dinheiro. E se sair, aí eu vou estudar realmente libertarianismo, eu vou procurar me informar direito. Mas enfim, ele era libertário e ele gostava muito das ideias de uma libertária norte-americana, que é a Ayn Rand. Ela não era russa, né? Mas foi para os Estados Unidos, enfim. E ele era do círculo da Ayn Rand, Fundação Ayn Rand, coisa e tal. Ele começou nessa pegada. E aí, lá no início da carreira, ele escreveu um livro sobre PT, se eu não me engano. Ele escreveu como colunista no Mídia Sem Máscara, que era um antigo jornal fundado pelo Olavo de Carvalho. Isso, lá para trás. E aí, naquela época, e passou um tempo, ele teve uma polêmica com o Olavo de Carvalho, por conta de uma outra polêmica que rolou. Opa! Obrigado, Luiz! Aê, meu irmão! Tamo junto, Luiz! Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Não sei se o cara tá nos ajudando ou se ele quer ouvir a história do Constantino. Acho que não, né? É boa história. Mas assim, nos ajude. Mas deixa eu resumir que a história do Constantino é interessante. E aí ele brigou com o Olavo e teve lá uma polêmica. O Olavo esculhambou ele na época. Isso assim, isso já tem mais de 15 anos. Isso tem muito tempo. Era no Orkut ainda. Foi uma polêmica no Orkut. E eu ficava lá no Orkut. Eu li essa polêmica toda, as respostas, tréplicas, enfim. Foi uma discussão infinita aí no Orkut. Esculhambou ele, porque havia uma outra polêmica com outro cara que escrevia no Mídia Sem Máscara, que escrevia, aliás, muito melhor do que o Constantino, que era o Janer Cristaldo. O Janer Cristaldo foi uma figura da direita brasileira, que eu acredito que nenhum de vocês conhece. Alguém aqui conhece o Janer Cristaldo? Diga sim ou não se você conhece o Janer Cristaldo. Porque o Janer Cristaldo... Então, o Janer Cristaldo nessa época, mais de 15 anos atrás, ele era um cara famoso. Muito famoso. Ele era tipo um jornalista amplamente lido nos meios da direita. E eu vou dizer, Júnior, eu posso depois aqui citar bem uns 15 nomes de gente famosa naquela época que sumiu. Pra vocês entenderem que a fama da internet é uma coisa fugaz. Você sobe e depois desce. Tinha um tal de Lux. Tinha um tal de Lux, que era do Orkut, no mesmo grupo aí, do que teve a briga do Constantino, que era um dos maiores da direita na época, e nunca mais ouvi falar. Monte de gente. Clarion de Lafalote. Eu sei quem é. Um monte de gente desapareceu. Depois eu posso fazer aqui a arqueologia da direita da época, que a galera desapareceu. E eu acho, já adiantando um ponto aqui de um juízo que eu tenho, que muita gente que hoje é famosa vai sumir. Eu acho que tem um monte de gente que aí, não sei o quê, e tem não sei quantos seguidores e aparece. Eu acho que muita gente que é famosa hoje, em 10, 15 anos, daqui para 10, 15 anos, vai desaparecer. E ninguém nem vai ouvir falar dessas pessoas. Mas enfim, voltando para a história do Constantino. E aí ele brigou com o Olavo, teve uma briga feia, ele foi humilhado, foi uma coisa assim, foi muito feio, muito feio. E aí passaram-se vários anos, ele guardando aquele rancor do Olavo, coisa e tal. E aí ele teve, olha só, ele teve uma mudança ideológica. Ele saiu de um cara que era um libertário e ele foi migrando para posições mais conservadoras. E então ele se tornou um conservador, estilo conservador burquiano, coisa e tal. E ele aí atingiu uma maturidade intelectual. E o Constantino passou, por incrível que pareça, a ser um cara inteligente e muito lido. Ele teve uma época, assim, no prime intelectual dele, ele nunca escreveu bem, mas ele era inteligente, ele fazia bons vídeos, fazia análises legais, ele entrou numa parada mais, eu sou conservador, escreveu um livro biográfico, né, de como ele transitou do libertarianismo para o conservadorismo. Ele chegou no ápice dele, e nesta época, olha só, nesta época ele era amigo do MBL. Então ele tinha uma relação muito cordial e fraterna conosco, e a gente também com ele, era uma boa relação. E aí passou esse tempo, neste processo, ele meio que foi fazer um beijamão no Olavo, né, pediu, enfim, se colocou de uma maneira que eu acho meio humilhante, dado o que o Olavo fez com ele, mas foi nisso aí, e foi. Aí aconteceu um episódio, que foi o episódio do Não Vai Ter Golpe, quando saiu Não Vai Ter Golpe. Você pulou o jantar. Teve o jantar, mas do jantar me disseram. Então eu não sei. Teve um tal do jantar. Não, mas ele já confirmou. Ele já confirmou o jantar. Teve aí um jantar. E falou que ele pegou uma doação pro Instituto Liberal. Nem era pra ele. Então.
Era pro Instituto Liberal que ele era presidente. Que era o presidente. Aí teve o jantar e teve uma segunda coisa, que foi o lançamento Não Vai Ter Golpe, aquele Josias Teófilo, o cineasta que criou, que fez, né, o documentário Jardim dos Aflições, que é um documentário bem mais ou menos, inferior, a meu ver, ao Não Vai Ter Golpe. De verdade, não estou falando aqui como um adepto do MBL, eu realmente assisti os dois e eu acho isso. E aí o Josias declarou que esse filme é amador, então ele foi assim, desprezou o filme que a gente fez, foi uma declaração estranha, e o Constantino, meio que estava ali, que ainda era amigo, não falou nada, meio que passou pano para aquela opinião. Exatamente. Ele meio que aceitou ali que era e não sei o que, e era aparentemente o nosso amigo. Mas por quê? Que negócio é esse? Pô, você não falou nada, o filme aqui é bom. Ele estava no filme, ele está no filme do Não Vai Ter Golpe, ele é um dos participantes do filme Não Vai Ter Golpe. E aí brigou e mudou e foi para essa linha do bolsonarismo mais radical. Então ele fez todo um arco muito estranho. Ele foi do libertarianismo, ele brigou com o Olavo, depois ele se humilhou pro Olavo, ele criticava o Bolsonaro bastante, aí depois se tornou um adepto do bolsonarismo. Ou seja, é um caminho que revela o seguinte, revela um desejo enorme dessas pessoas de se acoplar ao time vencedor. E por que eu falo isso? Porque nessa briga, que o Junito é especialista, do Marçal e do Bolsonaro, pela primeira vez pintou no cenário da esquerda, da direita, uma alternativa ao bolsonarismo. Como esses caras, eles são oportunistas, eles querem estar no time vitorioso, eles viram ali, opa, o Bolsonaro tá inelegível, esse cara aqui é um fenômeno, ele tá aparecendo, esse cara deve ir pro segundo turno em São Paulo, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar esse barco que eu tô e vou pro outro barco. E fizeram isso, e tomaram essa decisão com pressa, sem ver o resultado da coisa, né? Porque o que eles queriam? Eles queriam ser os primeiros a pegar um outro barco. Porque é aquela lógica, né? Se você é o primeiro a pegar um barco que está indo bem, então você fica na proa do barco, você fica na frente do barco. E foi isso que eles fizeram. Só que eles se deram mal, porque o Marçal não conseguiu ir ao segundo turno e agora tá havendo expurgo, né? Oportunista. É isso aí, Nathan. Por favor, Júnior. Vamos lá? Aqui, deixa eu só fazer um contexto do vídeo. Aqui ele tá... Na época que ele era... Agora ele já não é mais Marçal, agora ele tá xingando, falando que o Marçal é o Farsal, que é um comunista do sistema, né? Mas aqui, nesse vídeo... Mas você tem os dois pra fazer o contraste? Putz. Não dá, né? Dá pra buscar, mas eu vou ver esse. Só um parêntese antes de você rodar o vídeo. Um parêntese pra eu comentar aqui o que o Edson... Eu acho que esse rapaz que comentou, ele gosta do MBL. Mas ele falou o seguinte, Costenaro na comissão de ética, vergonhoso e tal. Olha só, Edson, eu assisti a oitiva, não vi a oitiva do Kim, que o Kim foi muito bem, e assisti a oitiva do Costenaro. De fato, ele foi bastante acuado pelas perguntas que foram feitas ali, mas entendam bem uma coisa, para vocês terem um contexto. Ele é um cara, o Costenaro, é um cara que ele se formou na Academia MBL, como todos os militantes do movimento, entendeu? Ele começou a fazer os vídeos dele, ele foi crescendo como porta-voz, ele foi para uma eleição muito dura, disputada, teve uma votação alta, não ganhou a eleição, mas ele teve uma votação muito expressiva, e ele está se construindo enquanto porta-voz. Ele estava ali na condição de uma testemunha no lugar mais difícil que há para você defender o seu ponto de vista, que é a Câmara Federal, com pessoas altamente experientes, com debatedores muito ferozes e capazes da esquerda brasileira, e ainda tendo que se defender das perguntas, sem poder ele próprio fazer uma pergunta, fazer uma réplica mais forte, estando ali na condição de testemunha. Então, essa condição que ele enfrentou é assim, um desafio tremendo. É difícil fazer isso, não é fácil para ninguém, cara. Qualquer porta-voz que estivesse ali teria bastante dificuldade de enfrentar o que ele enfrentou. Então, assim, ele teve coragem de fazer isso. E a gente tem que ser, sabe, generoso com as pessoas nossas, com os nossos quadros, que tem coragem de se colocar perante um desafio muito grande. Aí alguém pode dizer, mas o Kim foi muito bem. Veja,
O Kim, primeiro, é um menino prodígio. Segundo, ele é um deputado de segundo mandato. Ele já é deputado federal. Ele tem uma longuíssima tradição de debates, de confrontos. Já se confrontou na TV, já foi na CNN, debateu inúmeras vezes, já debateu com um monte de gente, com figuras grandes, de calibre, na esquerda inteira. Então, assim, o porte que o Kim tem enquanto figura pública é outro. É outro. Claro, nós aspiramos que toda essa nova geração, a geração do Costenaro, a geração do Batista, a geração do Faustino, a geração do Bétega, a geração de outras pessoas que foram eleitas aqui em São Paulo, adquira a envergadura, o apuro dialético, a força dialética do próprio Kim e também do Guto. Que o Guto ele fez essa trajetória. O Guto não era tão bom debatedor como ele é hoje, tanto que o Guto, olha só, o Guto já fez campeonato de debate no MBL e não ganhou. Ele foi até certa altura, lá atrás, no início da carreira do Guto dentro do MBL, mas ele não ganhou. Hoje, se o Guto sentasse num campeonato de debate, ele ganhava, ele bateria em todo mundo, inclusive nos porta-vozes da nova geração. E ele fez essa trajetória. E hoje o Guto é um cara que está mais próximo do Kim do que estava há 3, 4 anos atrás. Quando a Isa Pena veio aqui e fez o The Redcast com o Guto e com o Renato, eles não foram bem. Hoje, certamente, se houvesse um confronto Isa Pena e Guto, o Guto se daria melhor. Então, é uma questão de preparação e de ir melhorando. E aquela circunstância do Costenaro é difícil. Então, assim, é fundamental que nós, que amamos o projeto MBL, que vestimos a camisa, que somos MBL, que acompanhamos o MBL, que nós sejamos generosos com as pessoas, que nós entendamos a situação que elas estão. Não é que ele foi bem, ele não foi dizer que o Costenaro brilhou. Não, foi um momento em que a esquerda se impôs ali, isso é indiscutível. Mas ele teve coragem de estar ali, ele prestou o seu testemunho, ele não mentiu, ele foi verdadeiro, ele falou todas as asserções que lhe foram pedidas, ele fez o que ele tinha que fazer. A meu ver, analisando a coisa como um observador da retórica da circunstância, e eu vou dizer, se eu estivesse na situação dele, talvez eu me embanasse, falasse um monte de coisa, que ele não se embananou. Porque ele não se confundiu, não gaguejou, não. Ele só teve uma certa, que eu posso dizer, uma falta de malícia de pegar as respostas que ele tinha na mão e desenvolver muito mais em cima das agressões que ele sofreu. Então ele sofreu agressões e ele desenvolveu muito pouco. Ele falou que sofreu, mas ele não desenvolveu, não detalhou, não deu respostas mais longas e com isso ele acabou ficando um pouco acuado e sendo alvo de perguntas sucessivas, que fazia pergunta, e aí ficou naquela situação que você viu que as pessoas de esquerda brilharam em cima. Entendeu? Mas todos nós devemos sempre ser generosos com os nossos quadros. Beleza? É isso. Pra gente dar uma risadinha aqui, porque é muito bom. Esse vídeo do Constantino é bom. Vamos ver. Esse aqui o Marçal? Ele tá tentando convencer a galera bolsonarista a votar no Marçal. Que não é o Nunes. Olha, ele tá tentando convencer a galera bolsonarista a votar no Marçal. Tá. Ele tá querendo dizer que o Marçal que é o conservador de direita. Vamos ver qual é o argumento que ele usou. O Marçal já dispensou o apoio. Agora, bolsonaristas, em vez de ficar espalhando isso, expliquem isso. Com quem está o MBL? O Marçal é o candidato do MBL. O MBL? Nossa, recentemente com o prefeito Ricardo Nunes. E o prefeito Ricardo Nunes se comprometeu a apoiar e a adotar no seu plano de governo, nas suas propostas, 2 propostas principais e muito relevantes e muito caras para mim do meu plano de governo e que vão ser encampadas por ele. Isso, justiça seja feita, a placa de trânsito usou, né, ele trouxe assuntos do Kim pro debate, né, 3 debates seguidos. Ele citou 3 vezes o Kim no último debate da Globo e tal. Não, o Ricardo, nesse sentido, ele foi um perfeito, digamos assim, cavalheiro. Ele disse que ele disse que ia se comprometer com aquilo, meio que se comprometeu, fez a parte dele. Não foi mal no debate, eu vi ele no debate Boulos. Eu acho que a postura física dele deixou a desejar no último debate. Mas não importa, ele ganhou já, então já tá de boa. É só pra colocar aquele... O sorrisinho. Não, bota esse sorrisinho de novo. Olha o sorrisinho dele. Olha o sorrisinho.
Essa galera. Ó. Ninguém mais lembra que eles existem, né? Tem um deputado hoje em dia, sei lá. Ninguém lembra. O cara ele sonha com o MBL todo dia. Não tem um assunto que o cara não levante MBL. Ele vai, sei lá, vamos falar aqui da questão do meio ambiente no Brasil. Mas eu acho que vocês devem defender a Marina Silva. Você sabe quem é contra, sabe quem é a favor do licenciamento ambiental? O Kim Kataguiri! O cara é um tarado pelo MBL. Ele é obcecado pelo movimento brasileiro. Quantos deputados você tem, Constantino? Pois é. E assim, de fato, você veja que coisa impressionante. Um movimento que tem um deputado federal só, que é pouco, tem um espaço tão grande na mente desses caras. A gente alugou um triplex na cabeça de boa parte da direita brasileira, tendo um deputado só. Imagina quando a gente tiver 10. Aí, meu filho, eu acho que vocês só vão falar do MBL. Vocês vão dormir, acordar e sonhar com o MBL, cara. Por quê? Vamos lá. O que mais que ele falou? Relevante, mas a gente traz como pulso. Porque o MBL é uma das coisinhas mais podres que surgiram na política nos últimos anos, né? São nojentinhos mesmo. Safados, asquerosos, bandidos em muitos casos, né? Louco. E tá aí, né? Como então, ele odeia o movimento impressionante. Ele odeia o Renan Santos, né? Não, ele tem muita raiva mesmo. Constantino tá brigando com o Kim Paim. E Salles. Acabou? Salles tá muito puto porque ele esperava que o Marçal ganhasse pra ele poder ter uma vaga no Senado. Agora ele tá desesperado porque foi pra bosta do Novo. Sim, o Kim Paim e o Bolsonaro e o Eduardo estão atacando o Novo agora pra poder tirar o Salles da jogada. Porque essa era a briga. O Salles queria Senado. Porque uma vaga é do Bolsonaro, outra vaga é do Tarcísio. Inclusive o Bolsonaro, ele falou isso, né? Uma vaga é minha, outra é do Tarcísio. E agora o Salles foi pro lado de lá, porque ele não ficou putinho, porque ele não foi candidato. Aí o Marçal perdeu. Tomou no cu. E o pessoal tá atacando o Novo agora. O bolsonarismo tá atacando o Novo. Por que o Novo, assim? Porque eles estão atacando o Novo desse direito? Porque agora começou 2026, né, Ricardo Almeida? O Novo vai fazer alguma coisa em 2026, Júnior. Ele foi bem. O Novo foi bem. O Deltan, né? Eles têm o Deltan Dallagnol. Eles têm um cara aqui, o Deltan Dallagnol, sei lá. Teve a Marina, que fez o quê? 4% de voto? A Marina? Não, ela fez 2 e pouco. 2 e pouco. Mas é que o Salles foi pro Novo. Então eles precisam queimar de todo jeito os intergalácticos agora para eles não atrapalharem na próxima eleição. Porque eles veem isso. Cara, esses caras vão só atrapalhar. Em São Paulo, meio que só atrapalharam. Né? Mas olha só, o problema central do bolsonarismo é quem vai ser o candidato, né?